Boa noite, bem-vindos à Hora de Jornal. Os restos mortais do presidente da Renamo já se encontram na morgue do Hospital Central da Beira. Dhlakama será sepultado na sua terra natal, em Mangunde, distrito de Chibabava, em data ainda por anunciar. Os restos mortais do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, figura incontornável da vida política moçambicana, que morreu cerca das 8 horas de ontem, chegaram na madrugada de hoje na cidade da Beira por via terrestre, ido da região de Satungira, no distrito de Gorongosa, onde ele residia desde finais de 2015 e de onde orientava o seu partido política e militarmente. Os restos mortais do presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, foram depositados cerca das 4 horas desta sexta-feira na morgue do Hospital Central da Beira. As informações que existem neste momento não são muito concisas, mas tudo aponta que Afonso Dhlakama será sepultado em data ainda a anunciar na sua terra natal, distrito de Chibabava, na região de Mangunde. Perdemos o nosso pai, o nosso mestre, a pessoa que era a luz da maioria dos moçambicanos, da África e do mundo. Neste momento, não tenho aqui elementos substanciais sobre aquilo que vai acontecer a partir de amanhã. Esperamos que amanhã, junto à família, vamos sentar e depois daí teremos a sequência dos acontecimentos. De princípio, o funeral sim vai ser na terra natal, mas neste momento não temos a data, porque ainda o partido, a família tem que sentar para encontrar, portanto, a parte comum e que vai se tornar público. Afonso Dhlakama morreu numa altura em que estava a ultimar o diálogo para a reconciliação no país com o presidente da República, Filipe Nyusi. De acordo com dados na posse da STV, Dhlakama andava com a saúde debilitada nos últimos 3 meses. O fato poderá ter contribuído para a sua morte, apesar da tentativa de evacuá-lo por uma assistência médica condigna fora das matas de Gorongosa. O secretário-geral da Renamo declinou abordar estas questões. Neste momento não posso avançar mais nada. Muito obrigado. Mesmo a entrada da morgue do Hospital Central da Beira, a imprensa foi impedida de entrar para continuar a registrar imagens relativas à chegada dos restos mortais do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. A partir da cidade da Beira, com imagens de Manuel Chicaba, Francisco Raiva, STV. Neste momento, a Comissão Política da Renamo está reunida na cidade da Beira para decidir detalhes do funeral do líder da Renamo. Em várias entrevistas que concedeu à imprensa, Afonso Dhlakama deixou ficar as suas convicções e a sua visão política para Moçambique. A STV reproduz algumas ideias do líder da Renamo. Estratégia para a economia. Não basta um governo fazer, digamos, conferências a falar da economia cegamente. É preciso, na prática, no terreno. O que está a se passar? Por exemplo, eu atacaria o problema da agricultura. Este país, por natureza, não é um país industrializado, mesmo no tempo colonial. É um país que a sua base de desenvolvimento é da agricultura. E hoje a agricultura é familiar, com uma enxada e tudo. Não há tratores, não há charruas, não há incentivo para esse setor da agricultura. O Estado não coloca a agricultura como um setor estratégico, mesmo subsidiar os combustíveis para incentivar. Moçambique tem que escolher dar prioridade à pesca, dar prioridade ao turismo, à indústria, ao comércio. É preciso, Moçambique não pode trabalhar só a nadar assim e só experimentar a sorte, não. É preciso verificar que Moçambique só pode desenvolver-se com esses setores e investi-los, incentivar para investi-los. É o que não há política de investimento neste país. Portanto, eu tenho soluções. Num dia que eu, Dhlakama, for presidente de Moçambique, eu não precisarei de 15 anos. Em 5 anos, minimamente, os sinais de diferenças vão existir. Essas coisas, fazer a política e fazer negócios, são coisas que não se relacionam muito. Ou dedica-se à política com sucesso, ou tenta misturar e perde tudo.
Porque o problema de um político, se um político quer fazer meus negócios, não vai ter sucesso, a não ser um meio político, que vai ser chamado político, entre aspas, mas é mais empresário. Porque se você é empresário, tem que gerir os bens. Por mais que tenha um gerente, tem que gerir, tem que estar no terreno, você é o dono e tudo, tem que fazer. Agora, se é um político, não vai ter tempo de fazer isto. Orientação política pós-independência. A atitude que a Frelimo tomou depois da independência. Isto tem consequência. E essas consequências do marxismo aqui, de acabar com as culturas, o não respeitar a cultura própria moçambicana, as nossas tradições e tudo. Isto afetou muito. Ainda vai levar décadas e décadas. É preciso um trabalho de sensibilização. Não é só chegar num comício, use preservativo, tá bem? Não é isto. Não é, minha irmã, não é, absolutamente não é isto. É preciso mais. É preciso que os moçambicanos sintam o que é que significa isto. O governo não quis porque o governo pensa que perde. Aqui no continente africano, eu sei muito bem a história dos africanos. A Frelimo pensa que por ter lutado contra o colonialismo, mudar os símbolos da bandeira nacional significaria destruir a Frelimo. Mas a Frelimo não sabe que hoje são os outros tempos. Não são tempos do único partido. Ninguém quer retirar o mérito da luta pela independência. Nós todos lutamos pela independência. Agora, é preciso, de facto, a própria União Soviética, muitos países fizeram revisão dos seus símbolos. Hoje é descabida que fiquemos sentido para a AK-47. Arma. Hoje todo mundo luta para remover os engenhos. Hoje há luta contra minas pessoais. Até a igreja em Moçambique transforma arma em enxada. Como é que nós vamos ficar sentido para a AK-47? É uma contradição. O povo não é para ser mandado e pagar impostos apenas, satisfazer meia dúzia das pessoas, mas sim o governo deve servir os interesses da própria população. Numa sala que só suporta 45 alunos, vão meter 200. Isto não quer dizer que o governo já criou condições. Isto é um problema estrutural do país. Liderança política. Portanto, eu acredito que não é alguém que vai chegar um europeu para ditar. Um europeu pode vir ajudar, pode vir assessorar, mas os responsáveis politicamente decidir que queremos que o futuro do nosso país seja isto, cabe a nós, os líderes. Eu gostaria, Jacama, com os meus irmãos da Frelimo, que pudéssemos dar o exemplo para o continente africano. As pessoas não podem só falar do Mandela, que deu o exemplo de um estadista africano. Tem que aparecer mais Mandelas. Durante a Guerra Civil, Dhlakama falava de direitos humanos, apesar das críticas sobre os crimes cometidos pela sua guerrilha. But what Renamo cannot do is to planning to send our soldier to killing civilians. Also, if sometimes one soldier of Renamo can abuse population, immediate we punishing, because we are supporting, we must respect human rights, must respect our fathers, people of Mozambique. Agora vamos acompanhar a entrevista que o líder da Renamo concedeu à STV há vários anos, a falar da associação no seu partido, em caso da sua morte. Na ocasião, Dhlakama disse que a Renamo tem condições para continuar, mesmo sem ele, mas tudo dependeria do segmento das ideias da criação do partido. Imagina uma Renamo pós-Dhlakama? Assim vai continuar. Como é que tiveste a Renamo? A Renamo está a preparar os seus delfins para garantir com certeza qualquer. Ora, isto é como a família em casa. O mais velho pode estar a trabalhar, pode ser bom, pode ser mau. Então os irmãos mais novos estão a copiar, estão a ver. É um problema da filosofia. A Renamo sem Dhlakama também pode sobreviver e trabalhar. O problema é da filosofia. O Dhlakama, quando morrer, ou Dhlakama deixar de ser líder, portanto a pessoa que vai entrar
vai seguir aquilo que o partido tem deliberado como uma estratégia. Você sente que a RENAMO, nesta altura, tem pessoas preparadas para assumir o seu lugar? Tem. Muitos até. Tem muitos, mas antigos, novos, todos. Pode dar nomes de alguns? Não é preciso. Isso, tipo desta pergunta não se faz e dizer, olha, quem é que vai te substituir? Não se faz tipo dessa pergunta, mas eu quero lhe garantir, Jeremias, a qualquer momento que o Gakama deixar de ser líder, as pessoas não podem pensar que a RENAMO pode cair, há pessoas competentes, portanto, a minha preocupação é que o futuro presidente deste partido não pode atrapalhar-se, não pode ser uma pessoa fraca, não pode ceder pressões de RENAMO e fazer desaparecer o partido. Esta preocupação só. Agora, em termos de que há pessoas competentes, existem. O Presidente da República, Filipe Nyusi, diz que fez de tudo para transferir Afonso Dhlakama para receber cuidados médicos fora do país, mas não teve tempo para evitar a morte. Em mensagem, o chefe de Estado diz que está deprimido e encoraja o povo moçambicano a continuar a trabalhar pela paz. Estou muito deprimido porque eu devia ter conseguido transferir a ele. Não me deram tempo até para me dizer que ele já estava há uma semana mal, só me disseram há um dia. Mas a vida é assim, não é muito bom, mas nós, os moçambicanos, temos que ver. Eu espero que consigamos continuar a fazer tudo para as coisas não irem para baixo. Ele tudo fez, falou comigo, a última vez que falou, disse, não vamos falhar nada. Até usava linguagens radicais, não vamos falhar nada. Então, neste caso, eu sinto-me um pouco deprimido, porque não consegui ajudar, porque tive pouco tempo. Consegui levar o helicóptero dali, avião dali, para ver se eu conseguia, mas não fui a tempo, porque não me deram tempo para resolver o problema dele. Vocês estão a falar, mas eu já estou, desde ontem, a não dormir, para ver se conseguia resolver o problema do meu irmão. Porque qualquer moçambicano merece a vida. Fui infeliz, porque não consegui ajudar. Porque eu também não fui dado tempo para ajudar. Mas neste momento concentremos-nos, incluindo a RENAMO, se concentre, não leia agendas quaisquer. O que nós temos que fazer agora, se Moçambique não pode mais ficar parado, é que nós não podemos continuar como um Estado sem oposição. Oposição não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Mas nós, como Frelimo, digo isso, né? Cada um faz o jogo dele, mas não consegui. Por isso a dor é mais. Eu tenho mais dor do que eu soube dele quando estava em agonia. Mas mesmo agora estou a trabalhar. Estou em todo momento para fazer tudo. Desde ontem não estou a dormir. Boa noite, moçambicanos, desculpa lá, mas estamos com um problema que temos que estar todos concentrados, temos que resolver o problema, resolver o que significa este cidadão necessário que existiu em Moçambique. Que não façam aproveitamento, agora não estamos tendo um momento de confusão nem nada. Ele é um cidadão que sempre esteve e trabalhou para Moçambique. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, reagiu também à morte de Afonso Dhlakama, considerando a situação de muito dolorosa para uma pessoa que fez esforços para atingir resultados e não poder ver esses resultados quando acontecerem. Eu acho que é uma situação muito dolorosa para uma pessoa que fez esforços para atingir resultados e não poder ver esses resultados quando acontecerem. É doloroso ter essa saudade da família e para regressar a casa como um corpo morto. É muito doloroso e isso afeta qualquer ser humano que olha para os outros assim. Não importa se sabe politicamente de campos diferentes, mas
Cama foi para participar no funeral do meu filho. Temos a palavra e ilustrações. Sua simpatia para com a nossa família. E, portanto, nós encontramos nos lados humanos, né? Então, esses lados humanos podem servir para atender uma família moçambicana. Para mim, sobretudo, este último este posicionamento para a conquista de uma paz efetiva. Nesta nova postura, mais ou menos o retorno àquilo que nós queríamos alcançar já em 1992 e nos anos seguintes, que, claro, há um processo, mas que ainda estava a culminar nesse país. Portanto, não sei hoje, agora, que não é apenas o mérito da educação, porque nessa questão não pode haver apenas um lado, portanto, o presidente deu grande impulso, fez concessões muito visíveis, que toda a gente conhece, e ganhou confiança do Ndakama. Portanto, há de haver muita coisa negativa que o Ndakama deixa como história, mas pronto, o que nós queríamos é esta mudança. Esta mudança é o que é obrigado a fazer. O Conselho de Ministros, na sua primeira sessão extraordinária, realizada hoje, decide realizar o funeral oficial de Afonso Dhlakama, adiar a visita de Filipe Nyusi ao Reino da Noruega e nomear uma comissão para, junto da família enlutada, prestar apoio e assistência. Igualmente, apelou a calma e serenidade. O presidente do MDM, Davis Simango, sugere que seja declarado oficialmente no país luto nacional em honra ao presidente da Renamo, facto que, para ele, poderá contribuir para a aceitação das diferenças. Eu penso que o presidente Dhlakama deixa um grande legado e tudo o que é para dignificar este grande homem faremos. Portanto, é preciso que nos anais do nosso país seja de fato declarado e proclamado um herói moçambicano. E que de fato nesse país haja luto. E esse luto tem que ser um luto oficial, pelas suas obras, por aquilo que conseguiu fazer enquanto esteve entre nós. Eu penso que as autoridades governamentais devem ter coragem necessária para isso. Isso iria mostrar uma nova página de aceitação das diferenças que tanto tem vindo a ser negada aos moçambicanos. O que é importante neste momento é nos erguermos e continuemos a pensar que é possível continuarmos a lutar. Porque o país, neste momento, precisa de uma grande estabilidade, precisa que o Estado se reconcilie com o cidadão. E é preciso também que todos aqueles processos sombrios à convivência democrática parem por aqui. Um homem de convicções fortes e que o seu papel para a democracia no país é inquestionável. É assim que Dom Dinis Sengulane descreve o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que morreu ontem vítima de doença. Sengulane diz que é preciso não parar com a obra de Dhlakama, que era de garantir um país de justiça. Dom Dinis Sengulane conheceu o presidente da Renamo em 1989 no Quênia. Descreve Afonso Dhlakama como um homem de convicções fortes, mesmo respeitando opiniões contrárias. Então, estas convicções fortes, esta necessidade de continuar a ter pessoas com convicções fortes, legítimas, é algo
que me deixou bem impressionado acerca dele. E a sua perda, segundo o Sengulani, deixa um vazio não só para o Partido Renamo, mas para todo o país, por ser um homem que lutou pela democracia. Toda morte é dolorosa, sempre temos uma sensação de ter perdido alguém. Mas do Sr. Afonso Dhlakama é uma morte ainda muito mais dolorosa, dado o seu papel de alguém que vem trabalhando em prol daquilo que podemos chamar justiça, democracia, e muito mais nos últimos tempos por causa dos consensos que alcançou com o chefe de Estado. Então, estamos de fato a sentir uma grande lacuna. Denis Sengulani deixa recomendações ao país que se continue com o diálogo até o alcance da paz efetiva. Eu estou convencido de que aquilo que atingiram os dois líderes, com base nos outros passos anteriores, dá para chegar, dá para avançar. Além de ter participado nas discussões para o Acordo Geral de Paz de 1992, Dom Denis Sengulani foi um dos mediadores nos recentes conflitos políticos militares, tendo inclusive estado em Santo Gira para convencer Afonso Dhlakama a abandonar as matas. Lourenço do Rosário defende que a perda de Afonso Dhlakama coloca retrocesso nas negociações da paz efetiva no país. Do Rosário descreve o líder como homem lúcido e determinado nas convicções. Repare, o Afonso Dhlakama era um dirigente político-militar. Isso significa, portanto, que ele congregava fidelidade, talvez lealdade e, ao mesmo tempo, obediência, quer dos políticos, quer dos militares. O que significa, portanto, que os passos dentro da própria Renamo que surgirem têm que congregar esses consensos dessas duas fações. Lourenço do Rosário defende ainda que a morte de Afonso Dhlakama coloca o Presidente da República, Filipe Nyusi, numa incógnita para a desmilitarização e a paz efetiva. Cria aqui uma grande incógnita. Uma grande incógnita na medida em que ele perdeu a vida e, como eram duas pessoas que estavam a conduzir este processo de paz, que nos dava algum alento que as coisas pudessem estar a correr bem, o presidente Nyusi fica sem o arrimo para poder continuar este processo de paz como eles tinham naturalmente engendrado. Isso vai resultar daquilo que eu disse, portanto, o Dhlakama era ao mesmo tempo líder político e militar. Então, os militares vão ter uma palavra a dizer na resolução do próximo líder da Renamo. Os militares poderão apoiar um líder político que tenha consenso, ou então eles podem próprios assumir o poder e naturalmente serem eles a negociar diretamente todo o processo que estava na agenda da paz. Do Rosário descreve Afonso Dhlakama como um líder carismático e lúcido nas suas convicções. Eu, pessoalmente, que lidei bastante com ele, sobretudo no mandato do presidente Guebuza, considero um indivíduo muito lúcido, mas ao mesmo tempo muito inconstante. Sabia o que queria, era difícil de movê-lo das suas próprias ideias, mas tinha objetivos, e o objetivo claro dele era ganhar as eleições e ser Presidente da República deste país. Portanto, este era o objetivo dele. Portanto, tudo o que ele fez era efetivamente ser Presidente da República. Membros da Renamo estão concentrados na sede política provincial daquele partido na Zambésia, sentindo a morte do seu grande líder. A STV está e esteve a acompanhar o luto e Jorge Marcos Verson Paulo reportam-nos este momento.
A morte do líder da Renamo seguramente chocou com toda a gente ao nível da província da Zambésia, na sede provincial deste partido. Logo pela manhã, membros na imagem, portanto, reuniram-se aqui de emergência para, portanto, sentir a morte deste líder. Há aqui membros com lágrimas nos olhos, até porque não é para menos a dor destes membros e simpatizantes, portanto, da Renamo. São pessoas que, quando o líder passasse por aqui, conviviam, portanto, com ele nas digressões pelos distritos, mas mais do que eu, está aqui, portanto, connosco, faz favor, o Sr. Sebastião, como é que a Renamo recebeu, portanto, ao nível da província, a perda, portanto, do líder da Renamo, Afonso de Acama? A imagem que temos do acontecimento é esta que estão a ver. Nós já percebemos para o órgão de comunicação social, vocês mesmos que vincularam a informação, e as pessoas acolheram com tristeza e como estão aqui na delegação a manifestar a sua tristeza em torno do acontecimento. Como sabe, o presidente de Acama foi um líder que transcende o partido Renamo, um líder carismático, e toda a gente foi apanhada de surpresa e não temos ainda informações, por isso que as pessoas estão cá na delegação para perceberem as circunstâncias do acontecimento, quando, como, aonde. Então estamos cá todos reunidos e corremos toda manhã para cá para sabermos como que as coisas aconteceram, e nós também acompanhamos convosco, por isso que estamos cá e não temos a informação para dar-vos como o acontecimento. Nós só estamos cá num momento de tristeza e à espera que haja qualquer informação a nível do partido, e é isso que vocês estão a ver. Obrigado. Muito obrigado. Ficam, portanto, estas declarações, portanto, deste membro e deputado da Assembleia da República pela Renamo. Do resto, o que é certo é que estão aqui membros do partido, enfim, a sentirem a morte do líder da Renamo, Afonso de Acama. Vamos continuar a acompanhar ao nível da província sobre aquilo que vai, portanto, acontecendo em termos de informações feitas eventualmente pela Renamo. Em Manica, os membros da Renamo também mostram-se consternados com a morte do líder do seu partido, Afonso de Acama. No populoso bairro da Sualpa, em Chimoio, e tido como bastião da Renamo, escalamos esta residência, onde deparamos com esta família composta por membros daquele partido, visivelmente abalada pela morte de Afonso de Acama. Essa notícia chegou na rede de comunicação social. Foi muito triste. Muito triste. Ficamos sem saber. Assim, aqui estamos organizados na sede. Saí a Machamba, cheguei em casa, as crianças estavam assistindo televisão. Eu fui chamada com minha filha, que venha assistir o que está aqui. Estamos a ouvir que o presidente faleceu. Eu também fui apreciar aquilo aí, comecei a assistir também. Somente ouvi que faleceu vítima de doença, meu presidente. Já na sede da delegação política da cidade, o ambiente no seio dos membros e simpatizantes era de muita dor e consternação. Ao nível da delegação política provincial, parte dos membros concentraram-se aqui como uma das formas de chorar o seu presidente, e como podemos ver também a bandeira está neste momento içada a meia haste, uma das formas também de simbolizar o luto que esta formação política está a sentir pelo desaparecimento físico do seu líder. Entretanto, o governador de Manica considera a morte de Acama uma perda de um homem que ajudou a construir a democracia do país. É uma pessoa incontornável na história do nosso país, não é? Ele deu a sua contribuição, tem um partido que é o maior partido da oposição, isso é produto de muito esforço, de muito trabalho. E a Renamo dá a sua contribuição no panorama democrático do nosso país. Portanto, a vida dele, a obra dele está em volta desta Renamo que existe e que atua no nosso país. Pois bem, neste momento a Comissão Política da Renamo está reunida na Beira para decidir detalhes do funeral de Afonso de Acama. A qualquer momento poderemos entrar em contacto com o nosso
colega Francisco Malhate, que está neste momento posicionado na cidade da Beira. Momento para uma breve pausa, nós voltamos já a seguir a um breve intervalo. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e desta feita para o contacto direto com a cidade da Beira, onde está o nosso colega Francisco Malhate. Muito boa noite, Francisco Malhate. O que é que sugere dizer a partir da cidade da Beira neste momento? Boa noite, Hermínio José. Inicia dentro de instantes a conferência de imprensa do Partido Renamo, depois de uma reunião da Comissão Política deste partido. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa. Comissão Política Nacional, comunicado de imprensa. A Comissão Política Nacional, reunida na cidade da Beira, província de Sofala, no dia 4 de maio de 2018, em sessão extraordinária, comunica com profunda dor e consternação a todo o povo moçambicano, à nação moçambicana, aos membros e simpatizantes, aos quadros do Partido Renamo, à comunidade internacional, o crescimento do nosso pai, o ícone da democracia moçambicana, Sua Excelência Afonso Macacho Maceda Jacame. Presidente do Partido Renamo, ocorrido pelas 8 horas do dia 3 de maio de 2018, na Serra da Corongosa, vítima de doença. A Comissão Política Nacional apela a todos os membros, os simpatizantes e a sociedade em geral, muita calma e coragem. Amanhã anunciaremos o programa das exequias únicas. Veja aos 4 de maio de 2018. Comissão Política. Muito obrigado. Pois bem, o contacto... Nesta reunião nós não oportuna, ainda estamos reunidos a protestar. Estes foram, portanto, certos deste contacto com Francisco Malhate a partir da cidade da Beira, onde a Comissão Política da Renamo emitiu, portanto, um comunicado e ficou claro que nos próximos dias haverá mais desenvolvimentos em relação ao funeral de Afonso Dhlakama. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite e mais reações desta feita do presidente do Partido Pimo, Yakub Sibindi, que considera que Dhlakama foi um líder comprometido com a democracia moçambicana. Pois bem, esta notícia poderá ser acompanhada em próximos blocos de notícias. Avançamos para outro ângulo de informação do país. Um menor morreu no princípio da tarde de ontem, atingido por uma bala no bairro de Sidoava, no município de Matola. Os populares dizem que a bala foi disparada a partir do quartel onde decorriam exercícios militares. A polícia avançou que precisa de peritagem para ter a certeza. Esta é a dor de uma mãe que acaba de perder um filho de forma inesperada e inexplicável. Eram dois que estavam de pé. O que estava atrás saltou e o que estava à frente não percebeu que era uma bala. Atingiu-lhe, eu segurei-o e perguntei: o que se passa? Não falou, depois caiu. Eu disse: Quito, acorda. Quito, acorda. Não acordou. Este é o amigo do Quito a tentar contar o que aconteceu na altura em que brincava no interior desta casa de construção precária, na qual se pode ver o buraco por onde a bala entrou e foi atingir mortalmente a criança. A dona da casa onde tudo ocorreu teve um ataque instantâneo e quase colapsou. Algumas testemunhas contam como tudo aconteceu. O que aconteceu deveu-se aos treinos dos militares. Estavam a disparar balas para cá e atingiram uma criança em casa.
Os militares treinam sempre? Sim, tem um dia de treinos todas as semanas. Já estamos cansados dos militares. Quando disparam, apontam para as nossas casas e sempre temos que aplacar com as nossas crianças. E agora mataram o nosso filho. Para a polícia, o assunto precisa de ser investigado. Houve um exercício, sim, no quartel, a confirmação disso, mas é preciso sabermos se há relação direta entre esse exercício com o resultado que aqui temos. E isto só a perícia que pode nos dar, portanto, há que dar espaço a quem de direito para trabalhar. Dos militares, nem uma palavra foi possível arrancar. Não sei se estariam dispostos, pelo menos, a dizer duas palavras. Tá bom? Não, é só para confirmar se teriam havido exercícios, porque... Joaquim Flato Manguazi tinha 6 anos e frequentava a primeira classe na escola primária de Siduava. Era o terceiro de 4 irmãos. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos vai destacar uma equipe de comissários para investigar o baleamento do menor Joaquim Manguazi ontem no bairro de Siduava. O presidente daquele organismo acrescenta que os seus comissários irão também investigar os alegados abusos dos direitos humanos cometidos pelos militares. Esses soldados aqui nos arrancam de machamba, quando apanha alguém, bate, quando apanha alguém, viola quase tudo. Mas é o desabafo dos residentes do bairro de Siduava, despoletado pela morte do menor Joaquim Manguazi, mais conhecido por Quito, esta quinta-feira, alegadamente por uma bala disparada pelos militares do quartel situado nas proximidades. Aliás, a situação reavivou feridas antigas nas difíceis relações entre os militares e os populares. Vai ter que ele acha como uma vai ameaçar, né? Ele com uma quartel. Foi mesmo necessária a intervenção do comandante da 9ª Esquadra para amainar os ânimos que já estavam exacerbados. Este já se doava e em estrutura cheia conhece a saca e como uma polícia militar. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos, através do seu presidente, diz que vai esta segunda-feira destacar comissários para investigar as alegações dos populares e, se for o caso, responsabilizar o Estado pela morte de Quito e não só. Nossas conclusões sobre o facto vamos tirar depois de termos este conhecimento de todo um processo. Agora, se por hipótese for verdade o que se avança, morreu uma criança, numa situação em que há um quartel perto a fazer aquilo que nós chamamos de manobras perigosas, porque treinamento e carreira de tiro são manobras de risco, tanto morre uma criança ou uma pessoa qualquer, o procedimento seguinte é apurar a responsabilidade, principalmente do Estado, porque estamos a falar de agentes do Estado que agiram, portanto, independentemente do motivo e causaram danos a alguém. Apesar de os militares não terem assumido, pelo menos publicamente, a culpa ainda, estes já prestaram apoio alimentar em víveres à família enlutada. Foi lançada ontem a Agência de Desenvolvimento de Inhambane. Trata-se de uma iniciativa privada liderada por Ana Rita Citoli, natural de Inhambane e deputada da Assembleia da República. Foi ao som de cânticos de inspiração religiosa que iniciou a cerimônia de apresentação da Agência de Desenvolvimento de Inhambane. Senhor meu Deus, consolado, derrama sabedoria. Além de naturais da província de Inhambane, estão na sala diversas personalidades, com destaque para dirigentes de órgãos do Estado, deputados da Assembleia da República, antigos governantes, académicos, membros do setor privado, representados ao mais alto nível e sociedade civil.
Na qualidade de presidente da Agência de Desenvolvimento de Inhambane, Ana Rita Sitoli subiu ao palco para explicar o nascimento desta iniciativa, vocacionada à promoção do desenvolvimento da província. Ao longo de cerca de 24 anos de carreira parlamentar, levou-me a refletir sobre como retribuir à população de Inhambane, a quem humildemente represento na magna Casa do Povo. Esta, a Agência de Desenvolvimento de Inhambane, conhecida por ADE, é uma singela homenagem à perseverança das gentes desta parcela do nosso grande Moçambique. É para mim uma honra dirigir-vos estas palavras em nome do Conselho da Direção da ADE, uma agência que se propõe retirar do desconhecimento, colocando a província de Inhambane no mapa de investimentos nacional e internacional. Com 700 quilômetros de costa, Inhambane não é só terra de boa gente, mas de muitas boas oportunidades e potencialidades. Por isso, a agência quer apostar na mobilização de investimentos para a província. Mostrar Inhambane como uma província dinâmica, moderna e ativa, que não se esquece das suas origens e cultura, mas focada no futuro. Este objetivo exige a definição de uma estratégia delineada a médio, longo prazo, de forma que os resultados possam demonstrar a capacidade de turismo em gerar mais receita, gerar mais emprego, posicionar Inhambane como um fator de competitividade e de alavanca na economia nacional, alargar a atividade turística todo o ano, de forma que o turismo seja sustentável. Entretanto, Ana Rita Sitoli diz que há desafios que devem ser superados. Necessidade de valorização, conservação e recuperação do património cultural. Ausência ou deficiente sinalética turística. Quer dizer que a gente, a partir de Zandamela, gostaríamos de começar a chamar a atenção a todos que entram para a nossa província com sinalética que chama a atenção de acordo com o interesse de cada um. Necessidade de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, captação de investimento internacional, forte dependência do mercado e visitantes regionais, em especial da África do Sul. Queremos quebrar também esta tendência de praticamente estarmos virados só ao turismo através de vendas, até promoções são feitas lá para cá, utilizando inclusive o RAND. Além de naturais de Inhambane, a Agência de Desenvolvimento de Inhambane está aberta para membros de outras origens. A Agência de Desenvolvimento de Inhambane vai cooperar com agências governamentais e do setor privado na promoção das potencialidades da província. Na cerimônia de sua apresentação, a Agência de Desenvolvimento de Inhambane assinou um memorando de entendimento com a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações. Coube ao diretor-geral da APEX explicar o significado do memorando. O objeto é o estabelecimento dos termos e condições que vão presidir a cooperação entre as partes no que concerne à promoção do desenvolvimento econômico e social, ambiental e cultural da província de Inhambane, criando condições para a melhoria do ambiente de negócios através de mobilização conjunta de fundos para a promoção da província, promoção conjunta da província ao nível nacional e internacional, participação articulada em conferências, feiras e outros eventos de interesse nacional e internacional, e produção de estudos e pesquisas que sejam úteis para o governo e os agentes econômicos. O segundo memorando foi assinado entre a Agência de Desenvolvimento de Inhambane e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Um desafio de todos nós será certamente incentivar e fazer melhor o uso das elevadas potencialidades da província de Inhambane nos setores de turismo, explorando as ricas oportunidades das ilhas de Bazaruto,
Magaruque, Benguera, Santa Calorina e as praias de Tofo, Bara, Vilanculo, Murungulo, entre outras, oferecendo para este efeito a atração de mais investimentos nesta área, o que poderá alavancar o desenvolvimento da província de Inhambane. A par dos investimentos na área de turismo, a aposta no desenvolvimento da indústria pesqueira e na agroindústria do fomento e produção de coco e citrinos, incluindo a cadeia de valor nestas áreas, bem assim as potencialidades energéticas advindas da exploração do gás natural, podem certamente alavancar a economia da província e ajudar a alcançar os objetivos da Agência de Desenvolvimento de Inhambane. E porque um dos focos da agência é o setor do turismo, foi assinado um memorando de entendimento com a Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria. De seguida, olhamos para o espaço Mostec. O BIM investe no uso da tecnologia, no atendimento aos seus clientes. Com 2 balcões totalmente equipados de tecnologia de última geração do setor bancário, o Millennium BIM vê o investimento nos meios tecnológicos como uma aposta para permitir mais conforto e rapidez nas operações dos seus clientes. O conceito de balcões inteligentes compostos por equipamentos digitais da banca será apresentado igualmente na 5ª edição da maior feira de tecnologia de Moçambique, Mostec. Durante uma entrevista, o administrador daquela instituição financeira, Nuno Vaz, explicou que a caixa eletrónica de um balcão digital permite, entre outras funcionalidades, fazer troca de cartões de débito e depositar valores monetários. Vamos neste Mostec proporcionar uma experiência verdadeiramente digital aos visitantes deste certame. A nossa presença vai estar centrada numa réplica do nosso balcão Inovação, que recentemente inaugurámos no Bahia Mall e que é uma verdadeira montra de tudo o que é digital no Millennium BIM. Iremos igualmente aproveitar esta oportunidade para apresentar serviços de sucesso, como é o exemplo o Millennium Easy, e mais algumas surpresas. Mas por ora, desafio a que todos visitem o stand do BIM na Mostec para verem ao vivo a nossa oferta. Com 187 agências, que correspondem a 30% do total da cobertura das agências em Moçambique, o banco garante que a tecnologia tem sido fundamental para a expansão dos seus serviços. No Millennium BIM há muito que nos identificamos e até contribuímos para trazer o mundo tecnológico para o dia-a-dia dos moçambicanos. Entendemos que a tecnologia deve estar ao serviço das pessoas e nós estamos centrados nas necessidades dos nossos clientes. Adicionalmente, e porque o setor financeiro é, por norma, um dos setores que mais rapidamente tem incorporado as novas tecnologias nos seus produtos e serviços, também temos uma responsabilidade acrescida, que é de contribuir para a adoção correta e saudável dessas novas tecnologias. Para além de termos uma missão de contribuir para a literacia financeira, ao fazê-lo através destas novas tecnologias, estamos igualmente a contribuir para a literacia tecnológica. O Millennium BIM acredita que a sua participação na Mostec trará resultados positivos, uma vez que vão expor o que de melhor tem e conhecer outras novidades no campo das novas tecnologias. O Mostec tem-se afirmado como uma montra tecnológica em Moçambique. E, nesse sentido, esperamos ver que a edição deste ano nos traga mais inovações, mais exemplos de aplicação de soluções tecnológicas a desafios concretos dos moçambicanos. E que, como habitualmente, se possa debater de forma aberta e detalhada como pode Moçambique tirar partido desta revolução tecnológica que vivemos. O Millennium BIM procura adicionalmente encontrar neste certame potenciais parceiros para acelerarmos o nosso próprio desenvolvimento tecnológico e, portanto, iremos estar atentos ao que se passa e abertos a diálogos produtivos com outras empresas que estejam presentes no certame ou que estejam apenas a visitar o certame. Sérgio Carrilho, um moçambicano que trabalha na Sony, empresa japonesa que lida com tecnologias, será um dos oradores da 5ª edição da Feira Mostec. Carrilho diz estar ansioso em partilhar com os seus compatriotas os conhecimentos adquiridos na gigante japonesa.
ajustar o nível tecnológico do... Sérgio Carrilho é gestor de projetos de engenharia na Son Mobile Communication e mora no Japão há 12 anos. Licenciou-se em Engenharia Eletrónica pela Universidade Eduardo Mondlane e fez mestrado em Ciência de Informação e Tecnologia na Universidade de Tóquio. Conta que aceitou o convite para participar na Mostec porque tem consciência da importância desses eventos para a pátria que lhe viu nascer. Eu vi muito coisa sobre a Mostec cá e eu acho que é uma iniciativa espetacular, porque é preciso ter isto, é preciso ter este fórum. Eu tive agora coisa nos Estados Unidos em janeiro, que é para o CES, que é a maior feira de coisa Consumer Electronics do mundo, né? E é interessante ver que todas as grandes empresas tinham lá os seus booths, mas a maior parte dos outros booths eram de startups, né? Então, por que tem muitos startups lá? É mesmo que é para ir lá, trocar informação e expor os produtos. Não há forma melhor do que criar um fórum que é para isso. Atualmente, Sérgio Carrilho lidera vários projetos na área de produtos inteligentes na SON. Para os jovens moçambicanos, faz um convite para beberem dos conhecimentos dos oradores que irão participar da feira, para que possam desenvolver soluções para os problemas atuais. É preciso pessoas de cá que saibam quais é que são os problemas, pegarem nessas tecnologias e nessas ideias e aplicarem os problemas de cá. E mesmo depois, acho que se for preciso alguma ajuda, as pessoas que estão fora estão mais do que felizes em ajudar, não é? Pois. O jovem moçambicano diz com orgulho que alguns dos telemóveis e outros projetos da SON têm a mão moçambicana. Porque não é só um celular que sai pronto, não. Tipo, há vários projetos sempre a correr paralelamente, né? Então, eu diria que eu cubro várias áreas de tecnologia relacionadas com produtos inteligentes, né? Isso podemos dizer, em outras palavras, que alguns telefones da Sony tiveram mão do moçambicano? Sim, pode dizer, claro. Há vários projetos que eu já participei que têm as minhas impressões digitais, por assim dizer, né? Na SON, ele trabalhou com vários produtos e tecnologias, como câmara, carregamento inteligente de bateria, modelagem 3D, assistentes robóticos, entre outros. À nossa equipa de reportagem, Sérgio mostrou alguns dos projetos em que deu seu contributo. Damos seguimento e agora para o espaço em que vamos saber como é que está o processo de recenseamento eleitoral no país. A província da Zambésia já recenseou mais de 700 mil eleitores, dos pouco mais de 1.200.000 previstos nos 6 distritos autárquicos. Mulheres vendedeiras, ouvidas pela STV, apelam as pessoas a irem exercer o seu direito antes que seja tarde. Há sensivelmente 2 semanas do término do recenseamento eleitoral ao nível das 6 autarquias, mais de 50% dos potenciais eleitores já foram recenseados. A nossa reportagem escalou o mercado central de Climane para ouvir as mulheres vendedeiras sobre o recenseamento eleitoral em curso. Sabe que está a decorrer o recenseamento eleitoral? Mas eu fui primeira a recensear. Tem cartão aí? Está em casa, mas já recenseei. Recenseou? Ok. E as tuas amigas também já recensearam aqui? Já recensearam, minha filha já recenseou. Sabe que é importante recensear? Sim, porque eu gostei, por isso logo fui recensear. Okay. Já recenseou? Já recenseei, sim. Sim. Tem o seu cartão aí? Sim, tenho. Quando é que recenseou? Recenseei dia 10 de abril. Sim. No dia 17 deste mês termina o recenseamento eleitoral e por isso estas mulheres decidiram fazer apelo para aqueles que ainda não recensearam. Não sabe o que está a decorrer recenseamento? Não. Ok, mas não
acompanhou que está a decorrer o processo de recenseamento para a eleição de presidente do município ainda este ano? Ainda. Ainda não? Ainda. Ok. Mas tendo em conta que está a decorrer, já agora está a ter informação, vai recensear? Sim, sim. Vai? Vou. Avisar os vizinhos para ir recensear? Eu também costumo falar para eles irem recensear. Bem, as mães também que ainda não recensearam, têm que ir recensear para poderem votar. Sim. Sabe-se que o STAI espera recensear até o final do processo de recenseamento mais de 1.200.000 eleitores. É momento para observarmos mais uma pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 18 graus, 27 de máxima para Xai-Xai, 19 de mínima. Para Inhambane, uma máxima de 29, mínima de 22 graus. Beira, com a previsão de 29 de máxima, 23 de mínima. Espera-se uma máxima de 27 graus Celsius para Chimoio, 16 de mínima. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 34 graus Celsius e mínima de 23. Para Quilimane, a previsão de 31 de máxima, 23 de mínima. Mais a norte do país, Nampula com uma máxima esperada de 29 graus Celsius, mínima de 21, 30 de máxima para Pemba, 23 de mínima, e para Lixinga, 25 de máxima, 13 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros.